Olá, meu nome é Vitor e eu vou estar apresentando hoje o código do exercício 5 sobre recursividade. Antes de começar, eu tenho que pedir perdão pelo enquadramento da câmera, porque eu tive que improvisar um tripé. Então pode ser que às vezes eu não mantenha contato com a câmera, porque eu vou estar olhando para o monitor e para poder fazer a explicação. Dito isso, a gente vai começar com o princípio do nosso código, que é um caso base, que diz que a fatorial de zero é 1. Por que isso é um caso base? Mais pra frente a gente vai entender melhor, mas basicamente ele é como se fosse nossa condição de parada. Sabe, a condição é o primeiro valor que a gente tem. Logo em seguida, a gente já começa implementando a nossa função. A função ela chama fatorial e ela recebe como dois parâmetros o número e a fatorial, certo? E nisso a gente atribui a ela algumas outras funções, que são um longo caminho de funções. E a primeira dessas funções que a gente atribui, na verdade, é uma condição. Essa condição diz que o número ele tem que ser maior do que zero. Matematicamente falando, não existe fatorial de número negativo. Porém, existe fatorial do zero. Mas como eu já disse antes, a fatorial de zero a gente já tem. Então, o nosso número ele precisa ser maior do que zero. Certo? Logo embaixo, na linha de baixo aqui, onde a gente diz número 1 is número menos 1. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o número 1 está recebendo uma recursividade. É aqui que a gente começa já a nossa recursividade. Que diz que o número é o número menos 1. Então, esse número menos 1, esse número 1 no caso, ele vai estar recebendo sempre um valor menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, até que ele encontre a nossa condição de parado, o nosso caso base, certo? E nisso a gente vai chamar a função fatorial de novo. Então a gente vai diminuindo o número e sempre chamando a função fatorial, diminuindo o número e sempre chamando a função fatorial, diminuindo o número e sempre chamando a função fatorial. Por quê? No final isso tudo vai fazer sentido. E por fim, basicamente, por fim da implementação de todas as nossas funções, a gente tem que a variável fatorial ela recebe o número vezes a resposta. Então perceba que nessa função fatorial a gente recebe como parâmetro o número 1, que já nos foi passado aqui, e a gente obtém uma resposta, certo? Então como que vai funcionar isso? Imagine que a gente tem uma função, certo? A gente chama a função da fatorial para o número 5. Então, a gente vai fazer aqui, fatorial de 5. Quando a gente chama a função, a gente entra naquela recursividade do número 1, que é número menos 1. Então, a gente vai fazer fatorial de 4. Se a gente fizer o menos 1, a gente não chega no nosso caso de parada, então a gente chega em 3. Então, vai fazer fatorial de 3. Ainda não é nosso caso base. Fatorial de 2 não é nosso caso de parada. Fatorial de 1, aí já é o nosso caso de parada. Por quê? Se a gente decrementar 1, a gente chega em 0. E qual que é a fatorial de 0? É 1. Então, no final, o que a gente obtém? A gente obtém o 1, que é como resposta, e o nosso número, que no caso é o número 1. Então, a gente vai ter meio que uma pilha de fatorial, certo? Onde aqui, em cima, a gente já tem o número 1 e a resposta, que no nosso caso é 1, e a resposta é 1. E o que a gente vai fazer? A gente vai, essa variável fatorial, agora ela entra em ação. Então ela vai fazer o 1 vezes a resposta. No caso, 1 vezes 1 vai ser 1. Então essa função ela já foi descartada e a gente tem a nossa resposta, que agora é 1. O nosso número 1 agora, ele vale 2. Porque a gente está numa pilha, onde aqui é número 5, 4, 3, 2. Certo? Então o nosso número 1 agora ele vale 2. E a nossa resposta vale 1. De novo, a gente chama a variável fatorial e ela vai fazer o número vezes a resposta. 2 vezes 1, 2. E a gente tem isso como se fosse um retorno. Então, essa penúltima fatorial aqui ela já é descartada. E a gente vai para a antepenúltima função fatorial, que é para o número 3. Então, a gente vai fazer o número 1 vezes a resposta. A nossa resposta é 2 e o nosso número 1 é 3. Então, vai multiplicar 3 por 2, vai dar 6. E assim, recursivamente, até a gente chegar no nosso número 5. Então, a recursão ela vai ser chamada para todos os números, depois ela vai voltar se resolvendo.
Então ela se resolve com os resultados que ela mesma obtém. E para poder chamar a recursividade, a fatorial de um número, a gente implementou essa regra com uma função auxiliar que ela chama a fatorial sem precisar de uma variável. Ela faz a consulta com apenas um predicado, no caso. Então não precisa de uma variável extra, você passa apenas o número, a variável número. Então se você digitar fatorial de 5, ela basicamente a gente está atribuindo a ela fatorial, o número, mais uma variável anônima, que é apenas uma variável anônima, certo? Então quando você digita fatorial de 5, você obtém o retorno, o resultado. E como que esse resultado está sendo impresso na tela? Ele está sendo impresso por meio da função write, que a gente vai estar imprimindo o n, que é um número, e o resultado, que é fatorial. E nisso a gente já tem ela totalmente estilizada, organizada de uma maneira que fica mais didática para a gente ver e saber o resultado de todas as fatoriais. Então, se você digita fatorial de 5, ele vai te dar fatorial de 1, 2, 3, 4 até a fatorial de 5, que é o número que você quis, certo? A parte de implementação, de exemplos, de funcionalidade do código, ficou para o Diogo e eu já vou estar passando a voz para ele. Agradeço a atenção e até mais. Boa noite, meu nome é Diogo. Eu vou continuar sobre o que o Victor já falou, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso código. Agora eu vou mostrar a parte da consulta desse código. Então eu vou compilar e rodar o código aqui e mostrar como funciona a consulta desse código que a gente fez. Vocês vão ver que é bem rápido, bem prático, muito fácil de fazer a consulta. E vamos lá, então eu vou só... Esqueci de compilar aqui, vou só compilar o nosso código. E como funciona a consulta então? A gente definiu a regra de fatorial. O Victor explicou como funcionam essas regras e tudo mais. No final a gente também colocou a regra de fazer a consulta somente com predicado. Então na hora da gente fazer a consulta, basta colocar apenas o número que a gente deseja buscar o fatorial, que ele já vai fazer isso pra gente. Não precisaria colocar tipo, uma outra palavra, tipo colocar um número e fatorial para ele buscar com outro predicado e tal. Então como funciona? A gente busca a regra primeiro, né? Busca a função. A função a gente deu o nome de fatorial. E entre parênteses a gente coloca um número qualquer. Então nesse caso eu vou colocar 5. E o código, além dele me mostrar o fatorial de 5, que está aqui, então aqui tem o n de número igual a 5, ele me mostra o fatorial de 5, que é 120, ele também me mostra o fatorial de todos os números anteriores a 5 até chegar a 0. Então eu acho isso muito legal. Então, por exemplo, aqui tem um n igual a 4, n igual a 3, e seus respectivos fatoriais. Então eu achei algo muito legal. Ele não vai te mostrar algo específico, algo só daquilo ali, ele vai te mostrar sobre todos os outros números anteriores a ele. Então você já pode olhar vários números juntos. E você pode pesquisar o fatorial de qualquer número, ele vai te mostrar. Então, por exemplo, se eu pesquisar o fatorial de 3, não, de 30, vou colocar diferente, de 30 aqui, ele já mostra o fatorial de 30 e de todos os números anteriores a 30. Já fica um número bem grande. A partir que vai crescendo, logicamente, o fatorial começa a ficar um número bem grande. Em alguns casos fica gigantesco. E você pode pesquisar qualquer número que ele vai te mostrando. Então você pode pesquisar de 50, de 80, de 100, de 1000, de 10.000. Ele vai te mostrar igual. Se eu pesquisar o fatorial de 100, então eu só coloco o fatorial e entre parênteses o número que eu quero que ele pesquise. E pronto, ele vai mostrar o fatorial de 100 e de todos os números anteriores a 100. Nesse caso aqui o número já começou a ficar bem grande. Eu achei esse código muito legal pela facilidade. Como o Victor explicou, a gente fez uma função auxiliar, uma regra que permite que a gente faça a consulta apenas com predicado. Então basta colocar fatorial e o número. Não precisa colocar outro predicado, outra palavra nenhuma ali, só o número.
E muito legal a parte em que ele mostra o número que a gente quer, o fatorial desse número e de todos os números anteriores a ele. Então, se eu colocar o fatorial, mesmo que seja de 1000, que já seria um número gigantesco, ele vai me mostrar o fatorial de todos os números até chegar a 1000. Então, isso é muito legal. Acho. Deixar ele acabar de rodar, pronto. Acabou de rodar, mostrou todos os números. Se eu quiser agora fazer o teste com vocês, por exemplo, de pesquisar um número negativo. Então, fatorial de menos 5. Ele dá false, porque como existe essa mesma regra no fatorial e na matemática em si, aqui também a gente colocou essa mesma regra no código, que para descobrir o fatorial de um número, esse número tem que ser maior do que zero, tem que ser positivo, como está dito no próprio código. Então, aqui, ele mostra para a gente que número tem que ser maior do que zero. Ele define espaço, essa regra de que número tem que ser maior que zero. Então, se a gente colocar um número negativo, como foi mostrado aqui, ele vai dar falso porque não existe, no caso. Não é capaz de consultar esse número porque não existe. No contexto geral, a consulta desse código funciona dessa forma. Eu achei muito legal, um código bem legal. A consulta, principalmente por ser algo muito fácil, muito prático de rodar, de compilar. Então, a consulta é bem legal de fazer também. E eu acho que no mais é isso. Obrigado pela atenção e uma boa noite.